pessoal, vamos falar um pouquinho de uma coisa, tá bom? Falar de verbos, e aí verbos, a classe de palavras que exprime ação, pode exprimir, né? Ação, estado, processo ou fenômeno da natureza. Boa? E aí a gente tem exemplos com ação. Júnior correu. Júnior corre, né? Depende do tempo verbal. A gente também tem tempo, modo, e tem muita coisa de verbo para estudar, mas vamos devagar. Estado, tipo, geralmente estar, né? Quando eu estava doente. Processo, pensar. Ocorreu um acidente com a Amanda. Não foi uma coisa que você fez, né? É um processo que você está passando. O fenômeno da natureza, choveu hoje. Chove hoje. Tudo bem? E aí, enfim, pessoal, eu botei essa nomenclatura aqui porque eu lembrei que isso cai muito em prova. E isso aqui assusta um pouco os alunos. Aí, tipo, você vê verbo nocional. Você vê, cara, o que é verbo nocional? Pelo amor de Deus, nunca ouvi isso na minha vida. Aí você vai ver verbos que indicam ação. Nada demais. Tudo bem? E os não nocionais, em contrapartida, são os verbos que vão indicar o estado do sujeito, tá bom? Lembrando que a ação, pessoal, é uma coisa que você faz. O estado, uma coisa que você está, certo? Ou pode ser que você está, pode ser que você é também. Por exemplo, a gente tem um verbo de ligação, né? O verbo ser. Amanda é brasileira. É um estado seu, mas não é um estado de espírito que você muda conforme você quer. Não, você é brasileira. Tudo bem? Não é uma ação, certo? Você é brasileiro. Tudo bem? E aí os termos essenciais da oração. Oração, vocês sabem, é toda frase que contém verbo. Todo período que contém verbo. E aí vamos lá. Quais são os termos essenciais da oração, pessoal? Sujeito e predicado. Sujeito é aquele que, né, indica, que expressa a ação, que pratica a ação do verbo, né? O verbo está ali, a ação do verbo está ali, o processo e tal, sendo o sujeito, ele é a pessoa que está fazendo, que está expressando, que está exprimindo determinada ação, ou estado, etc, etc, etc. E o predicado, para ser bem curto e grosso, o sujeito é sempre uma palavra, ou duas, né, dependendo se for simples ou composto, e o predicado é aquilo que sobra. Então vamos lá. Ó, o predicado é aquilo que se declara sobre a ação do sujeito, concordando em número e pessoa com ele. Tipos de sujeito, pessoal. A princípio, de acordo com o núcleo. O que é núcleo? O núcleo é algo central, certo? Quando a gente estuda biologia, a gente estuda que o núcleo de uma célula é algo que está no centro dela, de boa? Então, o núcleo é algo central. É algo que, se você retirar ele, perde todo sentido, tá bom? Então, assim, isso na gramática, pra gente serve assim. Uma frase como, o empregado da casa vendeu o carro. Se eu tirar empregado, eu perco todo o sentido da frase. Porque se eu botar o da casa vendeu o carro, não faz nenhum sentido, certo? Ele é o que carrega o maior, é um sujeito, né? Já que aqui tem um artigo, aqui tem um substantivo, daqui pra cá é tudo o quê? Predicado. Da até carro é tudo predicado, certo? E aí esse sujeito aqui é simples porque tem apenas uma palavra no núcleo, certo? Se eu tirar empregado, não faz sentido, tá bom? Não quer dizer, pessoal, se eu tirar o vendeu, vai fazer sentido? Claro que não, mas daqui pra cá a gente já tá falando de predicado, tá? Então vamos focar aqui em sujeito. Esse é o sujeito simples, agora o sujeito composto. Se o simples é só uma palavra no núcleo, o composto é mais de uma palavra no núcleo, certo? Saladas e frutas são alimentos saudáveis. Esse verbo aqui já demarca que é mais de um sujeito, certo? E aí, saladas e frutas é o núcleo desse sujeito composto. Tudo bem? Saladas, frutas. Esse E aqui não entra como núcleo, tá? E aí, pessoal, lembrando que saladas e frutas são o sujeito. Daqui pra cá, predicado. Aí agora eu vou colocar pra vocês os tipos de predicado, tá bom? Continuando, depois do sujeito, de acordo com o núcleo, vamos pra de acordo com a desinência. Pessoal, desinência, vocês sabem o que é desinência? É o finalzinho do verbo. A gente tem dois tipos de desinência. Vou uma caneta aqui rapidinho. A gente tem dois tipos de desinência, que se chamam DNP, que é desinência número temporal, e DMT, desinência modo temporal, tá? Enfim, só para vocês anotarem e darem uma estudada se possível. Aqui, pessoal, é o seguinte, começando pelo sujeito oculto, que pode ser chamado de implícito, de elíptico ou desinencial, muitos nomes, para qualquer um que cair na prova vocês têm que saber, tá? Ele é um sujeito que tá ali, mas não tá. Como que eu sei que ele tá ali, mas não tá? Isso aqui
A desinência mostra pra mim quem ele é porque a gente conhece a nossa língua, certo? Então, quando a gente usa comemos, quem é o sujeito? Pelo mos final. Comemos. Comemos. Nossa. Obrigada, pelo amor Eu tava de com Deus. medo de falar errado, mas eu fiquei com coragem também. Desfoquei aqui, Só que eu fiquei com medo de falar errado. Vamos lá. Esse sujeito é um sujeito que aqui, ó. Aqui tem sujeito, pessoal? Não, certo? Não tem ninguém. Mas a marca da desinência dele faz com que a gente saiba quem é. Então a frase é: nós comemos macarrão hoje. A gente pode falar na nossa língua, como no inglês também, comemos macarrão hoje, certo? Você pode tirar o sujeito e fica tudo de boa. O nome disso, sujeito oculto, elíptico, implícito, desinicial. Tá bom? No indeterminado, acontece uma coisa diferente. Aqui eu posso afirmar que somos nós, que sou eu que estou falando, mais uma pessoa. De boa? Mais uma, mais algumas. Tranquilo? Aqui eu não posso afirmar quem é a pessoa do discurso. Porque quando eu falo, chegaram mais 7 na escola. Quem chegaram, pessoal? Eles, elas, mas quem? Não faço ideia. Certo? Então, por isso aqui, por essa marca da desinência aqui, ó. Elas, eles. A gente não sabe quem são elas ou quem são eles. Certo? Por isso o sujeito é indeterminado. Eu botei, não dá para saber quem é ou são as pessoas do discurso. Tudo bem? Por mais que a gente consiga ler que são elas ou eles, você não consegue definir. E aqui nós só pode ser a pessoa que está falando mais alguém. Eles e elas, muito indeterminado. De boa? Aí agora o sujeito determinado. Esse é o mais fácil, né? A menina escreve bem. Quem é o sujeito? A menina. Perfeito. A menina. Tá aqui, não tá? Então é determinado. Agora o sujeito inexistente, pessoal, prestar muita atenção. Faz tempo que não o vejo. Quem é que faz tempo? Ninguém. Ninguém faz tempo. É uma expressão, certo? Portanto, aqui não tem sujeito. O verbo haver, se vocês puderem anotar aí, ó. Verbo haver com sentido de existir. Isso cai muito nas provas, perguntando se o haver tem plural ou não, no sentido de existir. O verbo haver com sentido de existir é sempre impessoal, ou seja, não tem pessoa, não tem sujeito. Há 70 flores naquele jardim. Quem é o sujeito, pessoal? Quem há? Ninguém, certo? Não existe a gente conjugar. Eu há, ele há, ele não tem. Você pode ver que não tem conjugação para o verbo haver, no sentido de existir. Tranquilo? De boas? Isso é muito bom porque quando vai para o passado, se eu colocar havia 70 flores naquele jardim, as provas adoram confundir. Botam haviam 70 flores. Parece que está perfeito, mas não está certo. É havia 70 flores naquele jardim. Independente do que vai vir depois, o verbo que não tem sujeito, ele não vai mudar o número dele, certo? Não vai nunca para o plural, tá bom? Porque o verbo geralmente ele muda de acordo com o sujeito. Se eu falo a menina escreve bem, porque tá tudo no singular. Se eu falo as meninas, a gente muda para quê? Escrevem bem, certo? Porque o verbo acompanha o número do sujeito. Tudo bem? Aí agora a gente encerrou sujeito, vamos para predicado. A gente tem 3 possibilidades de predicado: verbal, nominal e verbo nominal. Sendo que é a mesma coisa do sujeito. O sujeito simples e o sujeito composto são classificações que a gente dá para o núcleo, certo? Se o núcleo só tem uma palavra, é um sujeito simples. Se o núcleo só tem mais de 2 palavras, é um sujeito composto. E aqui é se o núcleo é um verbo, se o núcleo é um nome ou se o núcleo é um verbo e um nome. Tranquilo? Então vamos lá, pessoal. Um predicado verbal. Núcleo é um verbo nocional, ou seja, vai sempre indicar ação. O predicado verbal vai sempre indicar uma ação. Se vem com verbo nocional, a gente aprendeu hoje que verbo nocional é verbo de ação. De boa? E não há, portanto, predicativo do sujeito. Vocês sabem o que é predicativo do sujeito? É quando dá uma qualidade para o sujeito. Vou falar isso nessa parte aqui de baixo, tá bom? Já explico. Aí vamos lá, os exemplos de predicado verbal. Nós caminhamos muito hoje. O predicado é tudo isso aqui, certo, povo? A informação mais importante desse predicado é o verbo caminhar. Caminhamos muito hoje. Portanto, esse é um predicado verbal, porque o núcleo é um
núcleo é um. Se o predicado é verbal, o núcleo é um. Tururu. Verbo. Pessoal. Estão aqui, estão comigo? Mesma coisa aqui, ó. Cheguei hoje de viagem. O predicado é tudo, né? Porque não tem o eu ali. Se eu colocar o eu aqui, a gente pode entender que isso aqui é o predicado. O principal é cheguei, portanto é um predicado verbal. Ó, são verbos todos de ação, percebem? O cliente perdeu os documentos. O predicado é tudo isso, perdeu os documentos. Mas o principal é perdeu. O núcleo é perdeu. Portanto, também um predicado verbal. Agora vamos para o predicado nominal. Indica estado ou qualidade, sendo constituído por verbo de ligação. O que é um verbo de ligação? Um verbo que indica estado. Tranquilo? Mais um predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito é aquele nome que dá uma qualidade para o sujeito. Por isso, predicativo. Tá? Há somente um núcleo caracterizado por um nome, substantivo ou adjetivo. Vamos aos exemplos. Alan está feliz. Quem é o núcleo desse predicado aqui? Feliz. Como que eu sei, pessoal? Porque se está com verbo de ação, só pode ser verbal o predicado. Se está com verbo de ligação, só pode ser nominal. E o núcleo dele é esse nome aqui, feliz. Tá bom? Feliz é um adjetivo, tudo bem? Agora, fiquei exausta. Fiquei exausta. O verbo ficar também é um verbo de estado. Você está exausto depois de trabalhar, o seu estado é exausto. Tudo bem? Então, o núcleo é nominal porque é esse nome aqui, exausta. Agora, ele continua atencioso comigo. Continuar também, vocês têm que dar uma estudada em verbos de ligação, tá? Para gravar os verbos de ligação. Continuar, aqui é um verbo de ligação, então, portanto, o núcleo vai ser atencioso. Tudo bem? Agora eu vou escrever ali predicado e verbo nominal para a gente encerrar essa parte de sujeito barra predicado. Ou melhor, os termos essenciais da oração.